Pois, gente, eu vou tentar responder a uma pergunta que todo mundo aqui já se fez quando Bolsonaro aparece falando. O que falta para Bolsonaro sair? Eu vou trazer algumas possibilidades. Impeachment e cassação da chapa estão postas como estratégias distintas, que apesar de reivindicarem o mesmo fim, possuem não só naturezas, mas desdobramentos muito diferentes. O impeachment é um processo moroso, e após a avaliação do presidente da Câmara, o processo é encaminhado para os demais parlamentares. E para que o procedimento prossiga, precisa de, no mínimo, 2/3 dos votos dos 513 deputados, ou seja, 342 votos. E caso consiga chegar ao quórum, o processo do impeachment vai para o Senado, que também exige um quórum altíssimo, de 2/3 dos 81 senadores. E se o presidente sair, neste caso, quem assume é o vice. E se o processo acontecer antes de 2 anos completos do seu mandato, pode ser que aconteçam novas eleições. Mas a própria morosidade do processo e as manobras políticas não garantem que essas novas eleições aconteçam. Isso porque o rito determina a convocação de eleições até 90 dias, o que hoje, em clima de pandemia, é uma coisa incerta. A própria eleição de outubro tem probabilidade de ser postergada. Bom, como falei, o próprio processo de impeachment segue um rito extenso. Com Collor, as denúncias de corrupção vieram à tona em maio, mas só em agosto de 92 o processo de fato foi aprovado. E em dezembro ainda não estava concluído, na ocasião da renúncia de Collor. Com Dilma, as articulações pró-impeachment com um argumento de pedaladas fiscais. Dilma não foi acusada de corrupção, ok? Então, com Dilma, as articulações começaram em março de 2016, mas só em maio o processo foi finalmente aberto e somente em agosto que se deu o afastamento definitivo da presidenta. Percebam, o impeachment é um processo com caráter mais político, já que é conduzido dentro do Congresso Nacional. Já a cassação tem caráter mais técnico, por ser conduzido pelo Judiciário no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O TSE é a instância máxima da Justiça Eleitoral brasileira e é composto por 7 membros, sendo 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 juízes do Supremo Tribunal de Justiça e 2 advogados juristas de notório saber indicados pelo ministro do Supremo e nomeados pelo presidente da República. Por isso, a necessidade de 4 votos para que se obtenha a maioria para a cassação. E, no entanto, os processos que tramitam para a cassação também são medidos por peso político e consequências antes de serem apreciados e acatados. Uma diferença importante é que o pedido de cassação se estende a toda a chapa eleitoral, Bolsonaro-Mourão. A outra é que o impeachment afasta temporariamente de seu cargo o processado, o que não acontece na cassação. Mas veja, se aprovada, por exemplo, uma eventual cassação, os desdobramentos podem variar entre a convocação de eleições diretas em 90 dias, caso se faça antes da conclusão do 2º ano do governo, e de forma indireta, se feito posterior a este prazo. E não se pode prever a reação de Bolsonaro e sua rede, nem mesmo prever a articulação da direita em novas eleições diretas, assim como não se sabe quanto custará deixar a decisão a cargo do parlamento para que se escolha um presidente tampão, não é mesmo? No mais, dada a conjuntura de uma pandemia, como já disse, não há a menor possibilidade de uma eleição agora. As eleições de 2020, por exemplo, já estão sendo discutidas, estamos contando já com seu adiamento. Em caso de eleição indireta, a escolha de um mandato tampão fica a cargo do parlamento, que até fevereiro de 2021 tem suas 2 casas legislativas, a Câmara e o Senado, comandadas por Maia e Alcolumbre, respectivamente. Entenderam como não é tão simples? Não é à toa que hoje tramitam 6 processos pedindo a cassação da chapa Bolsonaro e nenhum ainda foi apreciado. Os processos de impeachment, por sua vez, acumulam-se em mais de 30 no Congresso e possuem diferentes razões. O PT é responsável por 4 dos 6 processos que tramitam no Supremo. Eu vou agora abordar os principais argumentos dos pedidos de cassação e, por fim, tentar sintetizar o pedido de impeachment protocolado pelo PT na Câmara. Vamos lá, dos processos de cassação. O primeiro argumento trata da denúncia de corrupção por desvio de verbas do gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro em favor de sua campanha para o Senado e de Jair Bolsonaro para a presidência. O segundo argumento tem como ponto central a máquina de fake news usada nas eleições de 2018, alterando a natureza do pleito eleitoral influenciado por notícias falsas. E recentemente o PT anunciou que, junto ao argumento da influência do resultado eleitoral por fake news, irá somar aos processos as denúncias do empresário Paulo Marinho, que alega o adiamento do início da operação Furna da Onça pela Polícia Federal. Estas ações tiveram como objetivo dar elementos para que Flávio Bolsonaro se livrasse das provas que o incriminasse e assim prejudicasse a sua campanha e a do seu papai. Percebam que essas denúncias para a cassação têm a ver com crime eleitoral e não de responsabilidade? Agora vamos falar sobre os processos de impeachment, ok?
Atualmente, existem mais de 30 pedidos de impeachment protocolados contra Bolsonaro no Congresso Nacional. As autorias são as mais variadas e são signatários movimentos sociais, partidos políticos e até grupos de direita. As motivações também são diversas, desde o caso Queiroz, o disparo em massa de fake news durante as eleições de 2018 e a negligência diante da pandemia de Covid-19 e, recentemente, as acusações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de interferência por parte do governo na Polícia Federal. Entre os pedidos de impeachment, destacam-se os de autoria de ex-apoiadores e entusiastas de Bolsonaro, como Alexandre Frota, Joyce Haussmann e Kim Kataguiri. E, além desses, é importante destacar também as manifestações públicas dos juristas autores do processo contra Dilma, agora contrariados com Bolsonaro, a dizer, Janaína Pascoal e Miguel Júnior. O pedido de impeachment enviado pelo PT, PCdoB e PSOL à Câmara, e que é o 36º processo contra Bolsonaro, contou com o apoio de 400 entidades, como movimentos sociais, sindicatos, associações religiosas, entidades estudantis, entre outros. Este pedido tem como base 3 denúncias centrais que fundamentam. Vamos lá, a primeira denúncia aborda o apoio à participação e incitação de Bolsonaro às manifestações de cunho antidemocrático, que sucederam no Brasil desde o dia 15 de março. As manifestações em questão tinham como pauta fechamento do Congresso Nacional, fechamento do Supremo Tribunal Federal e intervenção militar no Poder Executivo sob o comando de Bolsonaro e a instalação de um novo AI-5. A adesão de Bolsonaro evidenciado em disparos de mensagens convocatórias através de suas redes sociais e WhatsApp é tipificada como crime de responsabilidade contra o livre exercício dos poderes constitucionais do Estado. A segunda denúncia aborda a violação praticada por Bolsonaro contra o princípio republicano ao tentar interferir no comando da Polícia Federal e nas investigações em andamento em favor de benefício pessoal e de sua família, em especial seus filhos que são alvos de investigação por diversos crimes como corrupção, associação com milícia e disparo de fake news com o uso de máquina pública. Além das tentativas de interferência política na Polícia Federal, há uma tentativa de obtenção de informações privilegiadas no setor da inteligência da polícia. Esta denúncia tem como base as declarações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. E a denúncia tipifica essas ações como crime de responsabilidade contra a probidade na administração. E a terceira denúncia aborda a forma irresponsável como Bolsonaro vem se portando diante do quadro de pandemia de Covid-19 que assola o Brasil. Além de ignorar as determinações da Organização Mundial de Saúde e das declarações polêmicas que demonstram um completo desprezo pelo crescimento vertiginoso dos números de casos e óbitos no país, Bolsonaro contesta a autonomia dos estados e municípios garantida pela Constituição, colocando-se contra medidas de isolamento social e prevenção contra o coronavírus. O posicionamento de Bolsonaro não só contra o isolamento social e fechamento temporário de comércios e indústrias consideradas não essenciais, mas a sua campanha pelo uso irrestrito da cloroquina, que segundo médicos e especialistas no assunto não possui provas de eficácia e ainda carrega o risco de efeitos colaterais de efeito mortal, criaram um ambiente de embate com o próprio Ministério da Saúde. E a ação de Bolsonaro frente à pandemia de Covid-19 é tipificada no pedido de impeachment como crime contra a segurança interna do país. Enfim, uma curiosidade para quem não sabe, dos 38 presidentes que o Brasil teve desde a proclamação da República, apenas 13 foram eleitos e somente 4 terminaram o mandato. Eurico Gaspar Dutra, Juscelino Kubitschek, Fernando Henrique e o Lula. Aprendemos que política não é uma ciência exata. Vimos com a Dilma, por exemplo, que o impeachment, que sempre é balizado juridicamente, depende, dentre outros fatores para acontecer, da conjuntura e de muita pressão popular. Captaram? Por isso, o vídeo de Bolsonaro, no qual ele diz que querem a hemorroida dele numa reunião com seus ministros, essa reunião que vai literalmente para os anais da nossa história, pode ajudar para que o povo, cuja vida não é a menor preocupação para esse governo, se mobilize ainda mais, manifestando a urgência de Bolsonaro sair. Quanto menor for o ibope do Capitão Corona, mais à vontade estarão as elites políticas e econômicas para contestar a permanência dele no poder. Seguimos acompanhando apreensivos a hora em que isso vai acontecer. Tudo indica que agora é uma questão de tempo. Mas como disse o Antônio Prata, né, o processo de cassação e de impeachment é algo nobre demais para Bolsonaro. O certo era ele sair de onde está, carregado numa carrocinha.